Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui. Chamar a Drica. Olá, Boa noite, Dri. boa noite. E aí, Correu, hein, amiga? corri. Corri muito hoje, muita coisa. Nossa Senhora. Menina, nem fala. Vamos mandar o convite aqui pro pessoal. Ceciliana Oliveira. Eu posso só gravando, porque o ar-condicionado não está querendo funcionar. Não sei o que está Colocando dando. aqui o aviãozinho. Minha mesa está hoje uma bagunça. Vou botar aqui o convite para todo mundo. Eita, minha irmã entrou. Olá, Obrigada, meu amor. Que bom. Que bom que você está aqui com a gente. estou mandando aqui o convite para uma galerinha. O pessoal lembrar, né? É, dia a dia, é muita correria, realmente. Nossa, não Também, fala. também mandei aqui. Vamos esperar mais 5 minutinhos, né? Jogo rápido. Você está me vendo? Tô sim. Tá Ah, bom o som. então tá, porque eu estou aqui na tela mandando um monte de convite aqui para um monte de gente. E aí eu não estou te vendo. Você tá me escutando, ô Siciliana? Tá bom o som? Ô... Tudo bom, Clara? Quanto tempo, menina? Ai, eu tô sumida, né? Clarinha, ela faz a mentoria de constelação junto comigo. Eu fazia junto com ela, né? Porque eu tô mais sumida que qualquer outra coisa. Mas eu Ah, vou voltar. Eu preciso voltar. não, mas é isso mesmo, né, Dri? Às vezes, a gente tem que realmente puxar alguém que puxe o nossa orelha, porque se a gente deixar, a gente acaba não cuidando da gente, né? É verdade. Mas é muita coisa, né? A vida nos prega peças. E aí, quando vê o turbilhão, a gente, foi. Ah, eu também tô sentindo muita saudade. Eu fico acompanhando o grupo e bate aquela que eu tô agora mais perdida que segue tiroteio, né? O pessoal tá adiantado e eu tô perdida na turma. Catarina, bem-vinda, bem-vinda todos e todas. Luísa, Então, acho que são 8h05, acho que já a gente pode começar né? um pouquinho, né? Com certeza, quem for chegando é super bem-vindo. Quem já chegou, gratidão Gratidão. por estar Gratidão aqui realmente. conosco. Conta, Adri, o que que vamos. Qual é o nosso tema de hoje? O que que as pessoas estão esperando? O que que a gente vai trazer de bom Então, para a compartilhar? gente sempre conversa, né, para que a gente possa tentar trazer um tema que seja do máximo de contribuição, né, para as pessoas. E a gente até tem conversado tanto sobre essa parte, né, dos nossos sentimentos, das nossas vibrações, o que a gente está focando. E realmente a gente está vendo.
né, de um mundo aí que ficou por um período aí da pandemia, focado em acontecimentos, em coisas na televisão, só de desgraça, né, Dri? E aí a gente pergunta onde a gente está colocando a nossa atenção. E isso assim, é muito importante, porque se a gente não der conta disso, o que a gente vai estar alimentando o nosso emocional é uma coisa que vai dar toda a consequência das nossas doenças físicas. Então, esse alimentar o que a gente está pensando não é só alimentação, né, física, é alimentação emocional. O que a gente está consumindo dos nossos pensamentos? E quando a gente foca a energia em alguma coisa, essa coisa tende a expandir, né? Exatamente. Quando a gente E aí, foca... o nosso papo hoje com vocês é para poder colocar um pouquinho dessa reflexão na cabecinha de vocês, para que a gente possa, pelo menos de pouquinho em pouquinho, a gente fazer escolhas diferentes, né? Do que a gente vai colocar para dentro, para que a gente possa, pelo menos, ajudar um pouquinho nesse nosso emocional, para que as consequências não venham no corpo físico, né? Com certeza. É exatamente isso. Boa noite, Marília. Bem-vinda. Olha eu aqui com o meu revigorante. A pessoa aqui chegou da rua agitadíssima. Meu Deus, a hora, o trânsito, tudo. Agora eu tô aqui, conectada. Mas é exatamente isso. A Marília é minha mãe. Eu amo, sabe, Dri? Eu amo quando tá minha irmã, tá minha mãe. Isso é tão importante, né? A gente poder trocar, e elas agora estão na minha vibe, sim, estão tentando, né, modificar. Isso é muito bom. Que lindo! Porque às vezes a gente fala que tanto de casa não faz milagre, né? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai, né? É a sementinha que a gente planta, né? A gente planta a sementinha, ó, o eco começou. A gente planta a sementinha, e aí se a gente dá atenção para a sementinha, se a gente rega a sementinha, né, principalmente com coisas boas, com boas energias, com amor, com carinho, ela cresce linda, ela floresce, né? E é exatamente como você estava falando, né? Se a gente traz o medo, nutre esse medo, se a gente dá atenção para esse medo, para essa negatividade, né? Se a gente vibra nessa negatividade, isso só tende a crescer. Como a gente escuta muitas vezes as pessoas falando, né? Reclamando da vida, mas como se o reclamar fosse trazer algum conforto, né? Porque a gente entende que é uma válvula de escape das pessoas conseguir botar para fora, mas como que a gente coloca isso para fora? Como que a gente fala sobre aquilo que não está nos fazendo bem? Será que é dizendo aquilo que a gente não quer? Ou é a gente programando, né? Se programando para pensar e focar exatamente no que eu quero e não no que eu não quero, né? Não é que eu não queira ficar doente. Não é isso. Eu quero ser saudável. Então, eu vou focar em ser saudável, né? E o reclamar, como a gente escuta, já ficou até clichê, é clamar duas vezes, é reclamar, é clamar por algo que você não está fazendo bem, né? Então, é basicamente por aí que o nosso papo começa, né? Trazer também um olhar para o mundo dos sentimentos, que é a expectativa, né? Quantas expectativas a gente cria por tantas coisas no nosso âmbito profissional, pessoal, amoroso, né? Financeiro, acadêmico, enfim. E quantas frustrações a gente traz por ter criado tantas expectativas, né, Leia? Então, é isso. Para onde que a gente está olhando? Para onde está indo nossa atenção? Para onde está indo nosso foco? Em que direção a gente tem que seguir? Para que a gente venha mais para o mundo real
e sai um pouco desse mundo dos sentimentos, porque o mundo dos sentimentos, a gente acaba indo num impulso e perdendo muito esse contato, essa proximidade com o que está aqui, com o que é palpável, com o que de fato pode acontecer, né? Então, acho que esse é uma introdução, né, de um papo gostoso. Acho que é importante também vocês que estão aqui com a gente poderem trazer as suas observações, o que vocês sentem, o que vocês gostariam de compartilhar sobre esse assunto, né, para que a gente possa desenvolver junto com vocês. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre essa coisa do sentir, do vibrar, muita gente não... Às vezes a gente não consegue atingir a pessoa porque ela não conhece essa linguagem, né? E é importante esse feedback do tipo, pô, não estou entendendo o que é isso, porque para a gente pode ser uma coisa assim muito mais óbvia, né? Quando a gente fala de energia, porque eu vou falar de vibração, eu vou falar de frequência, eu vou falar de onde eu estou focando a minha energia, a minha atenção, eu tenho que, pelo menos, estar aberta para entender que tem a possibilidade, já que às vezes tem pessoas que não acreditam, né? Mas a física quântica está aí para poder provar, porque isso não são coisas, né, faladas das pessoas que gostam, não são estudos, né? É provado, a física quântica prova que nós somos energia. Diferente da física tradicional, que diferenciava a matéria de energia, e já foi provado que tudo é energia, apenas em estados diferentes, né? A energia, a matéria, a energia está em estado condensado, que difere da energia fluídica, né? Então, assim, se nós somos energia, tudo à nossa volta é energia, a gente vibra, a gente tem frequências. E dependendo da qualidade dessa vibração, da nossa frequência, é o que vai dar a nossa saúde. Né? O que a gente está vibrando? E o que é esse vibrar? É você dar essa atenção para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está pensando. É difícil? É assim, eu nem gosto de usar essa palavra difícil. É desafiador isso? É muito desafiador. Mas são escolhas que a gente faz. A gente está, a cada minuto, a gente está escolhendo coisas. Cada segundo a gente escolhe coisas diferentes. E se a gente tiver um pouquinho mais de conhecimento e saber que nós podemos escolher coisas que podem nos fazer melhor, né? Por que não? Por que não tentar? Se a gente sabe que, por exemplo, né, a gente ficou aí 2 anos na pandemia, Odri, eu acredito que você sim, porque a gente também já conversou sobre isso, e a gente, né, tá na mesma, divulga as mesmas coisas, né, pensa as mesmas coisas, mas a pandemia foi para mim um momento, eu acho que deveria todo mundo parar um pouquinho para a gente poder pensar, de reflexão, muita reflexão. Dri, eu parei de vez. Eu já não estava muito vendo televisão nem nada. Eu parei de vez, porque era uma enxurrada só de tragédias, sabe, de vibrações, e ali você se sentia pesada. Gente, apavorada. As pessoas começaram a só vibrar nesse medo, nessa angústia, sei lá, eu nem sei explicar. Mas era tanta informação, era tanta coisa de energia baixa, que, na verdade, as grandes doenças, elas começaram daí. Assim, nesse momento, né, que eu estou falando, lógico que tem um emocional por trás, muito maior, mas eu estou falando do que a gente está passando agora, né? E aí, por quê? Por que a gente vai continuar alimentando os nossos pensamentos se a gente sabe que essas informações, não que a gente tenha que ficar alienada, não é isso.
A gente pode saber, mas a gente vai escutar, vai Filtrar. processar se a gente quiser ou não e vai, poxa, deixa aí. Não pertence a você. Deixa aí, porque se aquilo ali você ficar naquela angústia com aquela informação que você recebeu, só vai fazer mal a você. Cria. Quando a gente foca em alguma coisa, a gente cria. E aí, quando a gente está criando o quê? A gente está criando medo, a gente está criando angústia, a gente está criando depressão. O que a gente está criando? Então, tudo que a gente foca, tudo, a gente cria mais disso para a gente. Por que não, então, focar em coisas boas? A vida, eu sei que ela tem desafios. Só que como é que você olha para esses desafios? Eles existem para dizer alguma coisa para você. Ok, eu tenho isso. Muito bem. O que eu faço com isso? Né? O que isso aqui está acontecendo para que eu possa aprender, ser melhor? E aí, aquela coisa de você esperar, criar uma expectativa de uma coisa que nem aconteceu ainda, você não sabe nem o que vai acontecer, mas você já está lá. Ai, meu Deus, isso aqui... sabe, você fica naquilo e, ó o seu emocional. Você está criando mais disso para você. E, ó, é uma bola de neve, né? Exatamente, Dri. E é exatamente isso, assim, a gente cria uma expectativa, a gente se antecipa a problemas que talvez nem venham a existir, mas o ser humano, com tanta informação, né? A gente recebe informação hoje em dia, como a gente bebe água, de todos os lados. Seja na internet, seja no celular, na televisão. E assim, hoje, voltando assim, quando você me perguntou da pandemia e contou um pouquinho de você, a pandemia para mim foi desafiadora ao máximo, em todos os sentidos, né? Eu precisei alfabetizar uma criança dentro de casa, sem saber como fazer. Eu tinha um adolescente em casa que, dentro daquilo que se era dito, era grupo de risco, então eu fiquei apavorada, porque era tudo muito novo, até que a gente começasse a desmiuçar o que era relevante ou não. Isso demorou tempo, né? 2 anos se passaram para a gente começar a olhar para assim, meu Deus, cara, vamos botar cada coisa no seu quadrado, o que realmente está acontecendo, vamos ouvir mais pessoas, vamos sair um pouquinho daqui e abrir, né? Então, como você falou, para mim, foi um boom de tudo, de aproveitar o meu tempo dentro de casa, dar mais valor para as pequenas coisas, para a família. E lógico que acho que a grande maioria de todos nós passamos por essa vibração do medo, do terror, do pânico, porque ninguém nunca tinha vivido algo de tão grandioso, de uma escala tão grande, e era a nível mundial. Então, a gente via cada coisa que era assustadora, era filme de terror, né? Era um apocalipse, meu Deus, era tipo Walking Dead, né? No começo você pensa, meu Deus, o que é isso? Até que depois você vai digerindo, vai desmenuzando, vai estudando um pouco mais, outras pessoas vão trazendo outras versões, e aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ser um filtro, a gente tem que saber filtrar aquilo que chega para a gente. Isso independente de pandemia, do vizinho fofoqueiro, entendeu? Da fofoca desses caras que ficam fofocando no computador aí, essas coisas. Eu não fiz nada disso. Eu tinha uma época que eu adorava a pessoa do cuidado, que perdia minha madrugada, porque eu queria assistir Castelo. Naquela época, eu me via assistindo Big Brother, que eu gostava de analisar e observar as características das personalidades, quem é um, quem é outro. Tudo aquilo, na verdade, nada mais era que um subterfúgio para me prender e mais um monte de 1000 questões fúteis que não faziam parte do meu dia e que eu podia estar aproveitando aquelas minhas horas de outra forma.
Então, o que eu, Adriana, aprendi? Eu aprendi a filtrar aquilo que realmente agrega do que não me agrega, daquilo que realmente me faz bem do que o que não me faz bem. Eu hoje, eu já nunca fui muito fã de filme de terror, de filme que me deixasse muito acelerada, porque eu sentia já, eu não me sentia bem. Eu tinha questões, mas desde a infância, eu assistia um filme de terror, daqui a pouco vinha minha irmã, bobeira, atrás de mim me dar um susto, mas aquele susto que era uma brincadeira para ela, quase me infartava. Eu ficava horas me tremendo, ficava assim, ficava mal. Então, aquilo já me fazia mal, porque já era uma vibração que me atingia. Então, eu comecei a cortar essas coisas, e eu me sinto bem com isso. Por que eu vou por que eu vou permitir que isso entre na minha casa, que meus filhos assistam, que isso faça parte da minha rotina? Como você falou, não é ficar alienado, não é se abster das coisas, mas é saber para onde olhar. Esses dias eu estava numa clínica, eu fui fazer uns check-ups, estava lá na recepção, televisão, nesses canais que só passa tragédia. É só. Tragédia. O que eles falam é tragédia. E todo mundo sentadinho esperando, assim, olhando. Aí eu, ao longe, até sair dali, peguei um café, todo mundo assim. Aí veio a morte da moça lá, da jornalista, que eu esqueci o nome, Glória Maria, e todo mundo. Gente, e o que move as pessoas hoje é o medo. É isso que a gente quer. É isso que a gente precisa assistir. Por que de repente não passou uma pessoa que sobreviveu a uma doença grave, uma família que adotou uma criança, alguma coisa que realmente possa trazer, que seja importante, trazer uma emoção, um sentimento diferente do medo. Né? Então, isso realmente nos suga. E quando a gente vibra nesse medo, a gente desce uma escala muito baixa, como se a gente pegasse um elevador, a gente está aqui, a gente pega o elevador, ao invés da gente subir de frequência, a gente pega o elevador no subsolo, onde cada vez mais a gente vai entrando no mundo primitivo, sabe? Das vibrações. Então, assim, o mundo primitivo é o quê? É o medo, a culpa, a tristeza, o vitimismo, vergonha. E é onde nós não queremos vibrar, a grande maioria de nós não quer sentir isso. Sente. Por questões da vida que, infelizmente, a gente passa, ou felizmente a gente passa, até isso a gente tem que saber olhar por que está acontecendo comigo. Talvez não seja por que isso está acontecendo comigo, é o que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo. E aí, quando a gente para e reformula as perguntas do nosso mundo real, hoje eu fiz um estudo que eu estou amando, inclusive vai ser um dos nossos próximos convidados das lives, que é o doutor Sérgio Henrique. Depois procurem ele no Instagram. Ele fala sobre o DNA das emoções. Gente, é maravilhoso. Eu trouxe, até fiz umas anotações, porque eu estou estudando, eu estou desmiuçando isso, né, dentro do tempo que eu posso, ouvindo. Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer os meus cursos sentada, bonitinha, mas o tempo que eu tenho, eu estou com fone, estou estudando, estou ouvindo, estou anotando. E ele trouxe questões muito boas sobre exatamente esse mesmo assunto que a gente está falando. Né? Eu vou ler aqui alguma coisa, quando ele fala o seguinte: quando a expectativa é muito grande, ela passa a ser uma trava na nossa vida. E isso requer paciência. Então, quanto maior a nossa expectativa, desproporcional a isso, menor é a nossa paciência. A gente começa a vibrar, né? Querendo antecipar as coisas, porque você quer que aquilo aconteça, né? Quer antecipar o tempo, a cabeça já está lá na frente e não acontece. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Né? E aí, quando essa expectativa ela não é atingida, a gente acaba somatizando isso no nosso corpo. Porque a gente acaba ficando doente, as energias elas vão procurar algum órgão do nosso corpo para poder se acumular, porque é assim que funciona, né? O nosso corpo, como a Adri falou,
é energia. Tudo à nossa volta é energia. Então, ele traz o seguinte, Dri, vou ler aqui um pouquinho para o pessoal, porque pode ser uma coisa interessante. Para mim é muito novo e eu achei fantástico, né, essas informações que ele traz. Expectativa com sentimento de frustração. Ela desencadeia questões no sistema hepático, músculos e tendões e dores que migram pelo corpo. Então, a gente às vezes fica se perguntando, nossa, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas eu estava tão bem. Mas o que será que, de repente, o nosso emocional trouxe que desencadeou essa questão e o nosso corpo está se comunicando com a gente? Então, aqui a gente está falando disso, né? Sobre essas expectativas, sobre para onde a gente está olhando, para onde a gente está focando, o que, que a gente realmente quer, né, direcionar a nossa vida, o que, que a gente quer criar. Outra coisa que ele fala, expectativa não realizada, com emoção de tristeza, atinge a nossa pele, vias respiratórias, baixa a nossa imunidade, e a gente fica mais vulnerável a vírus, bactérias e fungos. Alguém algum dia já correlacionou isso? Eu já tinha correlacionado, mas eu não tinha essa percepção, essa leitura que ele traz, porque ele é estudioso dessa área, e isso ficou tão nítido para mim, porque aí eu fui, o que eu fui fazendo? Fui fazendo analogias, né? Pegando assim, fulaninho, aquilo, aí eu fui entendendo as dores emocionais que cada um aparece. É muito bom. Né? Quando a gente consegue relacionar isso do jeito que você está falando, e quando você me passou o endereço, o Instagram do Sérgio, eu também fui lá rapidinho. Eu amo esse assunto. E a maioria das doenças... Porque é sensacional. São doenças psicossomáticas, né? E se a gente procurar um pouquinho, qual é o nosso emocional, o que a gente sentiu para desencadear tudo isso? Né? É fantástico essa relação, André, é fantástico. Só que, assim, às vezes as pessoas, elas não querem, e eu acho que tem um momento de cada um. Cada um tem o seu. E é válido a gente respeitar, cada um tem o seu momento. E eu sei que é muito desafiador, porque você já foi acostumada a viver, a ficar escutando as coisas ruins, a dar essa atenção às coisas ruins. Eu sei que a gente foi acostumado a isso. Só que se a gente não começar a modificar, a virar um pouquinho a chave, né, a fazer escolhas diferentes, como é que a gente vai querer ter resultados diferentes se a gente continuar fazendo as mesmas coisas? Né? Eu vi uma vez eu estava até tentando achar, eu vou achar. Um menininho, esses que aparecem no YouTube, falando sobre o praticar, né? Praticar sentimentos nobres. E ele dizia o seguinte, tudo aquilo que você pratica, você se torna muito bom. Né? É a mesma coisa do dar atenção. Tudo aquilo que você dar atenção, aquilo ali cresce, expande, porque volta para você da mesma forma. Né? Você está enaltecendo muito aquele sentimento, falando muito sobre aquilo, é como se você estivesse pedindo isso ao universo. E a linguagem que você tem desses seus sentimentos, que é a linguagem que o universo atende, ok, ele vai dizer isso para você, ok, você quer mais disso? Então, eu te dou mais disso. Então, quando a gente pratique sentimentos bons, o que você está praticando todos os dias? Você está praticando a gratidão todos os dias, que é um sentimento maravilhoso. Né? A gratidão, você ser grato a tudo, mesmo que aquilo ali não faça tanto sentido para você naquele momento. Mas é importante você ser grato por aquilo, você aceitar aquilo ali, porque você tem a certeza de que aquilo ali, alguma coisa, você vai tirar proveito daquilo. Né? Aquela frasezinha, né, Bri? Você atrai tudo que você agradece.
E a gratidão, voltando a falar... Já engloba tudo, né? E a gratidão, né, voltando a falar, pensar no lúdico, no elevadorzinho que a gente está aqui. O medo, o mundo primitivo está aqui embaixo, e a gratidão está lá em cima, na nossa escala. É uma vibração altíssima, de 800 Hz para cima. Então, por que não vibrar aqui em cima? E se policiar, né, Adri? A gente tem que se policiar, porque o mundo da nossa volta suga muito da nossa energia. Muitas coisas acontecem à nossa volta que nos, né, desequilibram, que hoje eu falo muito dentro da terapia vibracional, de a nossa identidade vibracional, né? Qual é a nossa identidade vibracional? Todas nós temos uma. E é exatamente isso, essa identidade vibracional é exatamente a média das vibrações que a gente oscila durante o dia. Durante o dia todo, Então, para cada situação, a gente tem uma vibração. Para as coisas que a gente gosta, a gente vai vibrar mais alto. Para as coisas que de repente a gente não gosta, vai vibrar mais baixo. E tudo bem. O que importa é a gente ter a consciência de não permanecer nessa vibração. Se você percebeu que não está legal, por que eu vou ficar lá me vitimizando e reclamando, esperando para todo mundo? Não! O que eu posso fazer para mudar? Boto uma música, vou no jardim, tiro meu chinelo, tiro minha sandália, vou pisar na terra para pegar a energia, para receber. Vou num sol, se tiver um dia de sol, se estiver chovendo, que não seja essas chuvas torrenciais aí, que realmente deixa a gente meio assim. Músicas boas. Músicas boas, porque música também é melhor que alegria. Você sorrir. Você escutar uma música e cantar e dançar. Inalar um aroma gostoso. Dançar na terapia, dança sozinho, vai pro chuveiro, vai cantar, vai tomar um banho. Finge que você toma um banho, porque aquela água é uma cascata que limpa você, o topo da cabeça com os pés. Imagine uma cascata te limpando, renovando, limpando as energias. Vai cantar no chuveiro, entendeu? A gente tem várias saídas, várias formas de mudar. Basta a gente querer mudar, né? Basta querer mudar. Então, assim, solução tem para tudo. Né? A Adri falou, né, que o universo nos traz. Voltando aqui no Dr. Sérgio, ele falou aqui, eu fiz algumas anotações que eu achei bem legais. Ele falou assim, toda vez que a expectativa está elevada por mais de 3 semanas dentro do seu corpo, a glândula pineal, ela vai buscar uma resposta para você. Então, vai trazer a informação de uma forma direta ou indireta. Como assim? O que isso significa? Significa que, às vezes, você está criando uma expectativa e já está um tempão naquilo, às vezes uma vaga de emprego, um telefonema, ou um gatinho, uma gatinha, que você está paquerando, enfim, não importa. De alguma forma, o universo vai trazer para você uma resposta, algum sinal que vai te dar um alerta com relação a essa expectativa, seja ela boa ou ruim. Só que para a gente conseguir perceber esses sinais, essas respostas que o universo nos traz sempre, a gente tem que estar aberto. Porque muitas das vezes a gente aposto que a maioria das pessoas que fazem isso. Ah, besteira, não tem nada a ver, eu tô doida, aí esquece. Ah, eu acho que foi isso. Ah, não tem a ver. Aí o outro fala isso, você comenta com o alguém, fala, ele tá doido, o que tem a ver? Você acha mesmo? Mas não duvide da sua intuição, não duvide do que você está sentindo. Porque as respostas, elas vêm para a gente de várias formas. Através de pessoas, através de situações, de circunstâncias que acontecem na nossa vida. Que às vezes, eu quero muito fazer isso, quero ir para esse lugar. E aí? Chove pra caramba. Trânsito. Você não consegue chegar. Será que é para ir para esse lugar? Será que vale parar e falar, poxa, tem alguma coisa que está falando assim, não vai, não está dando certo. Né? Estou tentando de várias formas, não está dando certo. Então,
Será que não é o universo te mostrando que não é para ser? Ou que às vezes é para ser e você simplesmente está desconectado do seu mundo real e não tem a compreensão, não consegue ter a perspicácia de perceber que o universo está ali te conduzindo? Então, assim, esses últimos dias, Bia, eu tive experiências incríveis, porque quando a gente está direto com público, e público que você não espera, pessoas que aparecem para você das formas mais inusitadas. Então, eu estou tendo essa experiência muito potente nesse último mês, né? Desde aqui de São Pedro, agora lá em Araruama. Nada é por acaso. Você acha que é por acaso que apareceu uma pessoa precisando de um óleo para determinada coisa? Ou ficou curioso para saber o que eu tinha ali na minha banca, né? Na minha mesa, o que eu estava fazendo, qual era a informação, por que eu estava ali? Nossa, foram assim, tudo, sabe? Tudo foi se encaixando para mim e para a pessoa. Eu recebi abraços de pessoas que falavam assim para mim, nossa, eu estava querendo isso e você apareceu. Eu estava precisando disso e você me trouxe. Eu falo piada quando eu falo, porque assim, é incrível. É incrível. E quando nós estamos todos conectados, né, Adri? Estamos todos conectados. Basta a gente dar o primeiro passo. E o universo vai. A gente está todo mundo interligado aqui. Então, se dá o primeiro passo, ele vai dando chão, né? Muito legal. E é muito lindo, Tri, é muito lindo. Então, assim, vamos olhar para onde? Vamos parar um minutinho, fazer uma retrospectiva aqui. Cada um de vocês que estão aqui com a gente, que vieram por querer ver a Drica, para querer me ver, para saber o que será que elas estão trazendo. Para aí um minutinho desse tempo, fecha os seus olhos, respira fundo e se pergunta, né? Para onde que eu estou olhando? O que eu tenho feito da minha vida que, de repente, eu ainda não consegui atingir? Será que eu estou olhando e focando para o lugar certo? Será que eu estou valorizando demais, de repente, algo que não deveria estar sendo valorizado? Estou deixando de olhar para alguma outra coisa? Se permita. Esses minutos fazem diferença na nossa vida. Esses minutos podem ser decisivos nas nossas vidas. E todas as respostas estão dentro de nós. A gente sabe, a gente já tem essa condição. Só que a gente tem que estar preparado, estar conectado. Primeiro com nós mesmos, né? Com si próprio. Saber o que eu quero, o que me faz bem. Qual é a minha essência? Será que eu vou na opinião do amiguinho, porque ele falou que é legal? Mas talvez isso não seja legal para mim. Então escute seu coração. Escute mais a você mesmo. Olhe mais para aquilo que está à sua volta, que te faz bem, que te nutre. Valorize os pequenos detalhes, as pessoas que estão próximas, que te dão amor, carinho, colo, compreensão, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa quem seja. O gatinho que aparece na sua casa, a plantinha que nasceu. Essas pequenas coisas são as coisas que preenchem a nossa vida, que fazem sentido para ser. Porque nós precisamos ser, não precisamos ter. O ter é uma consequência de quem somos hoje. Quem está falando, Marília? Estou amando essas lições, mas o meu alto está sempre ruim. Eu não sei porquê. Ele começa bem e fica ruim depois. Né? Comigo aqui eu não vejo esse eco, Adri, não vejo. Ele dá para mim também esse eco. Ele começa bem e depois fica muito ruim. Eu até hoje não consegui entender porquê. Mas que bom que vocês estão amando. Olha só, eu costumo, do jeito o que você falou aí, e eu costumo sempre assim orientar e falar que a gente está acostumado com a oração, né? É no momento da oração que você pede, você fala com Deus, você fala com, seja lá o nome que você dá, né, a essa força maior. Você fala nas suas orações.
E nas meditações, não precisa, eu não sei meditar. Basta você ficar quietinho, olha para dentro de você, porque é isso que a Adri falou, você se permitir um tempinho para você perceber qual a resposta de tudo aquilo que você perguntou, de tudo aquilo que o universo está te respondendo. Porque às vezes a gente está tão naquela agitação e a gente não para, que a gente pergunta e a gente quer dar a resposta, como se nós fôssemos o bam, né? Só como que a gente soubesse de tudo. E a gente não se permite a ter coisas diferentes, a ouvir outras coisas, porque a gente, até às vezes a gente escuta, mas a gente quer escutar aquilo que a gente decidiu. E não é por aí. Né? A gente não tem essa sabedoria toda, até tem, mas está lá dentro e a gente precisa acessar. Mas na nossa mente consciente, que é essa mente que não para, que é essa mente que vem, que é só 5%. O que nosso inconsciente, que está lá guardadinho, que é toda a nossa essência, que é o que a gente realmente pode acessar de valioso para a gente, está lá guardado. E se a gente se permitir a fazer isso como hábito, porque tem que virar hábito, a tirar um tempinho para a gente, a olhar para dentro, a trazer mais paz interior, alegria, o que a gente gosta de fazer, se permitir a isso, a dar esse tipo de emoção para a gente, né? A vibrar mais nisso, a praticar esses tipos de sentimentos. Nossa, são pequenas coisas, né, Adri? Não precisa de muito. São pequenas coisas que a gente pode fazer para poder mudar. Né? Botar o pé no chão, botar o pé no chão, na grama. Né? Eu realmente, assim, a minha mudança aqui para São Pedro da Aldeia, até meu marido até se falou comigo, né? Porque eu morava no Rio e vim morar em São Pedro da Aldeia tem 1 ano. E meu marido falou, Dena, você vai aguentar ficar em São Pedro? Minha mãe também comentou e tudo. Nossa, não é para você porque eu era daquela agitação toda, né? Mas assim, qualidade de vida é outra. E tem agitação, sim. Você, se quiser, você tem sim. Mas é uma paz interior tão grande, que eu acho que é só realmente a gente só passando para que a gente possa. E outra coisinha só que eu queria, em tudo em relação ao que a Adri falou, só para poder completar, o que eu costumo muito falar, um interessante ponto de vista. Quando a gente se depara com uma determinada situação, ou o que acontece com a gente, ou o que o outro faz, né? E a gente fica naquela expectativa, fica naquele julgamento do outro, fica esperando alguma coisa a mais que aconteça, a gente vai ter frustração à toa, porque a gente esperou muito de algo que não precisava esperar. Se o outro fez algo que a gente não esperava, ele é ponto de vista dele. De repente, ele nem sabia o que a gente queria, o que a gente estava esperando dele, criando aquela expectativa. Ele nem sabia. Somos diferentes. Cada um tem um ponto de vista diferente. Tem um momento diferente, um nível de consciência diferente. Como a gente pode determinar que o que nós pensamos é a única verdade e é correto? E o que o outro pensa, o outro não é nada. O outro é inferior. O que o outro está pensando errado
é diferente do que eu estou pensando, então ele está pensando errado. Quem somos nós, gente? A gente se frustra à toa. À toa. O que seria se a gente pudesse aceitar um pouquinho a diferença do outro? O que seria? Seria muito mais fácil? Não seria, né? Assim, algo de muito mais... sem aquela dorzinha aqui dentro de mágoa. Porque a mágoa só vai fazer mal a você. Não vai atingir, não vai nem fazer cosquinha no outro. Isso, Dri. É algo que a gente traz muito na constelação. A Clara está aqui, ela pode concordar comigo, de que é algo que também a gente aprende muito da nossa constelação, né? Dessas mágoas, desses rancores, dessas crenças, esses padrões que a gente acaba trazendo, né, dos nossos ancestrais, ou de pessoas que a gente não soube perdoar por não ter tido a consciência e a compreensão de ter. Cada um só dá aquilo que tem, aquilo que sabe, naquele momento de vida. E a gente tem que entender, então, a partir do momento que a gente olha para a pessoa fez isso comigo. Eu tenho o livre-arbítrio de querer me sentir ofendida ou de olhar para a pessoa e falar, nossa, isso diz sobre ele, não diz sobre mim. Talvez seja isso que ele saiba dar, o que saiba fazer. Então, tudo bem. E saiba diferenciar o que é seu do que não é seu. Então, se você age com compaixão com o outro, que só tem aquilo para dar, você também está sabendo ajudar o outro. Mas, por outro lado, se você se sente ofendido e leva isso como uma raiva, uma rancor e troca no mesmo moeda, está se igualando aquilo que de repente você não é, porque você está puxando a sua vibração para algo que de repente não era para você. Não precisando ser dessa forma. Estou aqui olhando para fora, porque a condição da chuva toda inicial aqui já começa o estado de alerta. Né? O meu estado de alerta fica ligado aqui. Ó. Por conta da chuva? Ai, por causa da chuva. Estão sendo dias desafiadores. Então, eu estou aqui no estado de alerta total, olhando lá para fora, ouvindo as crianças lá fora, qualquer coisa é correr. Aqui estou vivendo dias intensos. Mas aqui também agora realmente baixou a chuva. Eu não estava nem escutando, não. Eu estava aqui prestando atenção, não estava nem escutando, mas agora eu parei ali e está chovendo bastante. Eu estou aqui internalizando, só pensando, pedindo para que hoje ela venha mais calma. Vai ser, mas é isso. Mas olha só, é uma coisa, Dri, que eu amo esse assunto, amo, porque eu acho que a partir daí as pessoas podem fazer pequena mudança, ou melhor, pequeno gesto, e vai ser uma grande mudança. Porque quando você olha para isso, nossa, mas é uma luz que abre, expande. Você se permite aceitar o outro como ele é. Nossa, gente, é uma coisa assim de você parar de julgar. O julgamento é uma coisa tão ruim, porque você se julga sempre superior. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, você apesar, sem olhar, tem 4 apontando para você, né? Mas você está lá se achando o máximo. E não é. Somos todos iguais, estamos em níveis diferentes e cada um tem a sua importância. A gente tem que olhar para isso. O que nós estamos dando atenção dessas coisas boas para poder focar e ter mais disso e criar mais disso. Deixa as coisas ruins, as coisas de vibração baixa, vai passar porque vai passar. Isso acontece.
Ninguém fica só lá no alto. A gente oscila, mas a gente não precisa ficar permanecendo na vibração baixa durante muito tempo. A gente já pode, não, peraí, não tá legal, deixa o que eu vou fazer? Já tenho ferramentas aqui para poder mudar. E assumir a responsabilidade, Maria. Só cabe a mim mudar aquilo que eu sinto. O que eu sinto é responsabilidade minha. Tá tudo bem? Eu sei, estou vendo, mas tá tudo bem? Porque eu vou funcionar. Sabia que alguém ia vir aqui para falar, mas enfim. Mas voltando ao assunto, é isso, entendeu? Cabe a gente se policiar, cada um de nós tem essa consciência, né? Porque às vezes a gente julga o outro, mas aí a gente vai reclamar que o outro também julgou. Mas será que eu estou agindo, de repente, de uma forma que poderia ser diferente, poderia ser melhor do que eu estou agindo hoje? E por que não parar para a gente perceber, para se perceber, se for para julgar alguém, vamos julgar nós mesmos. O que eu preciso melhorar? O que eu posso ser melhor a cada dia? O que eu acho que de repente não está legal em mim, que está repercutindo nos outros, e que de repente os outros estão me atacando, estão falando mal de mim, ou será que o problema está no outro? Às vezes o problema está com a gente. Às vezes essa falta de olhar é nossa. A gente olhar para a gente primeiro, para a gente poder olhar para o outro com mais humanidade, com menos julgamento, com mais neutralidade. E aí, quando a gente passa a fazer isso, é como se tirasse uma névoa da nossa frente, tudo fica muito mais claro, parece assim, nossa, como que eu nunca tinha visto isso, não é possível. Mas é isso mesmo, é mudança de hábitos, um pouquinho a cada dia, a gente poder se autopoliciar e se autorresponsabilizar. Porque nós somos os únicos que somos responsáveis pela nossa vida. A vida que eu tenho é responsabilidade minha, não é do meu pai, do vizinho, do periquito, do ex-marido, não. A vida do governo, do país, do fulano, do ciclano. O que eu quiser, o que eu acho melhor. Então, por que eu não vou fazer o melhor sempre que eu posso? E se não for legal, o livre-arbítrio de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Comece sempre que julgar necessário. Sempre que sentir necessidade. Se dê essa permissão. Você pode. Você não precisa que o outro te autorize ou te afirme se isso é legal. Assim como a Adri tomou essa decisão de sair da onde ela já achava que não pertencia mais, que não fazia mais sentido, eu fiz esse movimento. E se eu não tivesse escutado o meu coração, talvez eu não estivesse aqui hoje. Eu tivesse feito outra coisa que outra pessoa achava melhor para mim. Mas quem é ela para dizer o que é melhor para mim, se não eu mesma poder me autoavaliar e saber o que eu quero para a minha vida? O que eu julgo melhor? E se não for, bom, eu ainda posso mudar. Então, assim, assumir uma frasezinha do eu fico na vida, eu fico para a minha vida, eu faço dela aquilo que eu achar melhor para mim a cada dia. Isso é viver, senão a gente vive em função de toda a nossa volta e o tempo vai passando e a gente deixa de olhar para a gente. A gente quer agradar Beltrano, Ciclano, todo mundo, mas antes da gente agradar o mundo, a gente tem que agradar a gente, estar feliz com o seu próprio, estar pleno, trazer essa vibração nossa, e isso vai refletir em todo mundo afora, né? Então é a parte mais importante de onde eu estou dando a minha atenção, para onde que ela está indo. Será que eu estou me dando atenção? Será que eu tenho tido meu autocuidado diariamente? Será que de repente aquela história de vai começar o ano, eu vou parar de fumar, eu vou entrar na academia, eu vou emagrecer 10 quilos, eu vou melhorar meu hábito alimentar, ou seja lá o que for, todo mundo promete, e aí começa o ano,
ele vem para a próxima segunda-feira, não, na próxima segunda-feira acabou de novo. E aí? Você está olhando para isso mesmo? Ou é só um auto-julgamento, um julgamento que você recebe dos outros e que, no fundo, aquilo pouco importa para você? O qual você é importante. Faltam 3 minutinhos para poder cair. A gente fala demais, né? Esse Fala com as Dicas é isso, né? A gente começa falando e de repente... Mas é ótimo, amor. Eu acho que a gente, esse conhecimento, mesmo que tenha sido por esse tempo pouco, mas a gente deu bastante informação. Eu acho que é o começo, né? Não adianta também a gente querer transformação de uma hora para outra, né? Mas é de pouquinho em pouquinho, pelo menos para as pessoas poderem parar e se perceber. Aonde eu estou focando a minha atenção. Eu vou ler, Dria. Eu estou praticando que eu quero ser bom. Pronto. Eu vou ler uma frase do Tony Robbins, que ele fala: onde nossa atenção, nosso foco vai, a nossa energia flui. E aonde flui energia, o que você está ficando cresce. A nossa vida é controlada por tudo o que damos atenção. Por isso, precisamos nos concentrar em onde queremos ir e não onde não queremos ir. Então, resumindo, concluindo, esteja conectado com o seu mundo real, com o que é real. Não que o sentir não faça diferença, mas a conexão com o nosso mundo real é o que vai nos dar o direcionamento, saber fazer as perguntas corretas, melhorar as nossas perguntas para onde nós queremos ir. Perfeito, minha amiga. Total sentido. Então, olha, 1 minutinho, a rede vai cair, porque o Instagram só tem só 1 horinha, né? Mas muita gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente. Vai ficar gravada a live, se vocês puderem compartilhar, mandar para os seus amigos, para a gente poder ajudar quanto maior número de pessoas possível. Gratidão, Dri, por você estar aqui comigo. Muito bom. Gratidão a cada um que participou, que esteve aqui conosco. Sempre muito bom estar quinzenalmente às quartas-feiras, 20 horas, com vocês. Um beijo grande. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar pra gente. Beijo. Fala com a Drita. Beijo.